Eu sou coordenador de serviço de endoscopia do Hospital das Clínicas de Botucatu. Vou abordar o tema endoscopia no câncer de esôfago. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite da Comissão Científica da SOBET. É um tema bem abrangente, eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Começar falando sobre o carcinoma espinocelular, SEC. É o 8º tipo de câncer e a 6ª maior causa de morte relacionada a câncer no mundo. Tem uma taxa de sobrevida baixa, de 15% a 25% após 5 anos, e é o 6º mais frequente entre homens. Os principais fatores de risco para o carcinoma espinocelular são tabagismo, etilismo, estenose cáustica, uma incidência de 1.000 a 3.000 vezes maior que a população geral, acalásia, com uma incidência de 11 a 5 vezes maior que a população geral, e tumor de cabeça e pescoço. Lembrar que, com esses fatores de risco, o exame endoscópico ele deve ser mais detalhado e, se possível, deve ser utilizada a cromoscopia química com o Lugol e a cromoscopia digital. O diagnóstico, infelizmente, é realizado em estágios mais avançados. Os principais sintomas: disfagia, odinofagia, perda ponderal, dor torácica, e é realizado com o exame de endoscopia digestiva alta. A endoscopia digestiva alta deve ser realizada com cromoscopia, principalmente nos pacientes com áreas suspeitas ou nos pacientes com fatores de risco. Devemos ficar atento para as áreas não ancoradas ao Lugol. Deve ser utilizado o Lugol na concentração de 2%, esperar alguns minutos, e devemos ficar atento também para as áreas não coradas, com coloração rosa mais clara, que nós chamamos de sinal de Pink Simon. O sinal de Pink Simon tem uma sensibilidade acima de 90% na detecção de neoplasia intraepitelial de alto grau e carcinoma espinocelular. Devemos utilizar também a cromoscopia digital. Aqui nós notamos no exemplo da figura um sinal de Silver Simon, sinal da prata brilhante, que ele pode ser notado depois de 7 a 8 minutos da aplicação do Lugol. Ele tem uma sensibilidade também acima de 90% na detecção de carcinoma espinocelular. Devemos utilizar sempre que tiver à disposição também a magnificação de imagem, uma ferramenta muito importante, muito útil na detecção de SEC. Tem uma sensibilidade e especificidade muito alta. E nós notamos na magnificação a variação dos lupes, dos capilares intracapilares, os IPCLs da mucosa esofágica. Então, aqui o exemplo do lupe, na verdade é uma ramificação da veia submucosa. Os IPCLs são divididos em tipo 1, 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3, 5N. Tipo 1 é a mucosa normal, tipo 2 representa o tecido inflamatório, tipo 3, uma neoplasia intraepitelial de baixo grau, tipo 4, neoplasia intraepitelial de alto grau ou carcinoma in situ, e o tipo 5.1, 5.2, 5.3, carcinoma intramucoso, ou no caso do 5.3, até a primeira camada da submucosa, até SMU, e o tipo 5N representa o carcinoma com invasão profunda de submucosa. Existe também a classificação simplificada da Sociedade Japonesa de Esôfago, que é a mais utilizada atualmente, dividida em tipo A, que é o PCL normal, o tipo B1, que são vasos com formação de loop. Então, a gente consegue ver o loop completo. O B2, que são vasos sem formação de loop, são vasos mais alongados, né, com padrão irregular em brotamento.
E os vasos B3, que são vasos muito dilatados, que apresentam calibre 3 vezes maior que os vasos B2. Aqui na parte superior, na figura superior, nós notamos um padrão de PCL tipo A. Na parte inferior, um padrão tipo B1. Exemplificando aqui, uma invasão restrita ao epitélio ou lâmina própria. Aqui na figura da parte superior, nós notamos vaso tipo B2, uma lesão com invasão restrita muscular da mucosa ou SM1 superficial da submucosa. E na figura da parte inferior, um exemplo de um padrão tipo B3, com invasão maciça de submucosa. Nós temos também na classificação japonesa do esôfago os critérios auxiliares, um deles é a avaliação de áreas avasculares. Qualquer tipo de área avascular circundada por vasos B1 são sugestivas de carcinoma espinocelular intramucoso. Qualquer área avascular média circundada por vasos B2 e B3 são sugestivas de carcinoma intramucoso ou restrito à primeira camada da submucosa. E áreas avasculares largas, circundadas por vasos B2 e B3, são sugestivas de invasão maciça de submucosa. Aqui exemplo da esquerda para a direita de uma área vascular pequena, menor que 0,5 milímetros. Na figura do meio, uma área vascular média entre 0,5 e 3 milímetros de tamanho. E à direita, uma área avascular larga acima de 3 milímetros. Outro critério auxiliar da classificação japonesa é o padrão de vasos reticular, tipo R. São microvasos de padrão plexiforme, frequentemente encontrado no carcinoma espinocelular invasivo. Quanto às indicações de tratamento endoscópico no carcinoma espinocelular, então nós temos para lesões precoces, lesões planas, intramucosas, M1 e M2, até lâmina própria, menor que 2/3 da circunferência do órgão. O ISD é o tratamento de primeira escolha. A gente deve considerar mucosectomia apenas nas lesões menores que 10 milímetros e que seja possível a ressecção em bloco. Lembrar que o risco de metástase linfonodal, mesmo na primeira camada da submucosa, ela é muito alta, atinge cerca de 21%, podendo chegar aí até 54% quando existe invasão acima da primeira camada. Na segunda camada da submucosa, esse risco de invasão linfonodal ele já é muito alto. Então, a gente deve considerar tratamento curativo quando essa ressecção endoscópica foi feita em bloco, uma invasão intramucosa ou até 200 micras, até a primeira camada da submucosa, sem invasão linfovascular, numa lesão bem diferenciada. Se tiver qualquer um desses critérios, invasão acima de 200 micras da submucosa, invasão linfovascular, margens verticais positivas ou uma lesão pouco diferenciada, o tratamento endoscópico ele não é considerado curativo, devendo-se indicar tratamento cirúrgico ou quimioterápico complementar. O acompanhamento após a ressecção deve-se realizar endoscopia digestiva alta 3 a 6 meses após a ressecção e, posteriormente, anual. Sempre incluir um aparelho de alta resolução, utilização de cromoendoscopia e biópsias de áreas suspeitas. Não é recomendado o uso de ultrassom endoscópico ou tomografia depois de uma ressecção endoscópica curativa. Aqui o exemplo de uma lesão B1 da classificação japonesa, uma lesão plana em terço médio de esôfago, e foi indicado o tratamento por mucosectomia, uma lesão
intraepitelial. Aqui outro exemplo, aqui uma lesão B2 da classificação japonesa. Foi indicado ISD e no anatopatológico veio uma lesão intraepitelial. Aqui exemplo de uma lesão plana, um pouco maior, no terço médio de esôfago, com sinal de pink sinal, a cromoscopia por Lugol, e silver sinal, a cromoscopia por Lugol mais a cromoscopia digital. E na magnificação de imagem, nós vemos vasos tipo B2 da classificação japonesa. Foi indicado tratamento endoscópico por ISD e o anatopatológico, uma lesão intraepitelial até a camada M3. Aqui um outro exemplo, uma lesão deprimida, terço médio de esôfago, que na magnificação de imagem nós notamos vasos P3 da classificação japonesa. Foi indicado tratamento cirúrgico e na peça veio uma invasão maciça de submucosa. Aqui um vídeo ilustrativo exemplificando um carcinoma espinocelular com vasos tipo B2. Então, são vasos mais alongados, em que não há formação do loop completo, a magnificação de imagem, e que posteriormente foi utilizada a cromoscopia com Lugol a 2%. Nós notamos uma área não corada e o sinal de pink sinal, e posteriormente o sinal de silver sinal na cromoscopia digital. Aqui um vídeo ilustrativo de uma lesão pequena, menor que 10 milímetros, uma lesão, a magnificação de imagem foi vista vasos B1, foi optado por tratamento por mucosectomia, aqui uma elevação com solução de Voluvem, aspiração da lesão para o CAP, foi utilizado aqui o método CAP and Bend, e a passagem da alça de mucosectomia com calça, que o outro vídeo ilustrativo de um SEC circunferencial de esôfago, e que foi optado por tratamento por dissecção endoscópica de submucosa. Então, foi demarcada toda a lesão e foi iniciado a incisão da mucosa com a knife na parte distal da lesão. Claro que é um vídeo ilustrativo de alguns minutos, exemplificando o procedimento de algumas horas, só para exemplificar o tratamento. Aqui a incisão da mucosa, com a exposição da camada submucosa. E aqui a dissecção, o início da dissecção da camada submucosa. Aqui agora, exemplificando a incisão da mucosa na parte proximal da lesão, com exposição da camada submucosa. E a dissecção da camada submucosa. Aqui exemplificando a técnica de tração, técnica clip and line. Então, amarrada aqui uma linha de fio dental num dos braços do clipe e clipado, realizada a tração com fio para facilitar o término da dissecção da parte proximal da lesão. E o aspecto final da dissecção. Falar um pouquinho agora de esôfago de Barrett. Não tem como falar de adenocarcinoma sem falar de esôfago de Barrett. Esôfago de Barrett
o epitélio colunar, se estendendo acima da transição esôfago-gástrica. Na histopatologia, nós notamos a presença de metaplasia intestinal, com identificação de células caliciformes. Esôfago de Barrett, ele acomete cerca de 1,5% da população geral, tem um potencial de malignidade para adenocarcinoma. No Barrett, sem displasia, essa evolução para adenocarcinoma gira em torno de 0,5% ao ano, e no Barrett, com displasia de alto grau, chega a quase 7% ao ano. Os principais fatores de risco do esôfago de Barrett são homens acima de 50 anos, com um histórico de mais de 5 anos de doença do refluxo gastroesofágico, tabagistas e obesos. O critério diagnóstico aceito na maioria das sociedades é a extensão do epitélio colunar maior ou igual a 1 centímetro. E a classificação mais utilizada endoscópica é a classificação de Praga, em que avaliamos a extensão tanto circunferencial quanto longitudinal do epitélio colunar. Aqui, a classificação do Barrett com displasia ou sem displasia. O Grupo Internacional de Estudo do Barrett avalia principalmente o padrão de epitélio e o padrão vascular. Aqui, exemplo de um Barrett sem displasia. Aqui, exemplo de Barrett com displasia, com alteração tanto do epitélio quanto alteração vascular. No intervalo de vigilância do Barrett, a maioria das sociedades do Barrett sem displasia recomenda endoscopia a cada 3 a 5 anos. E no Barrett com displasia, a maioria das sociedades recomendam a realização do tratamento com ablação por radiofrequência e ressecção endoscópica nas lesões nodulares ou nas lesões displásicas bem delimitadas. Então, a concordância unânime entre as diretrizes de que lesões nodulares e anormalidades visíveis devem ser removidas por ressecção endoscópica. Todas as diretrizes recomendam terapia ablativa endoscópica para displasia de alto grau, consistindo na ressecção de qualquer displasia nodular, seguido por ablação endoscópica do restante do segmento, com o objetivo de erradicação completa de todo o Barrett. Aqui o exemplo ilustrativo, um vídeo de um tratamento por ablação por radiofrequência. O tratamento ablação por radiofrequência, ele pode ser feito circunferencialmente ou pode ser feito com o catéter focal, como ilustrado nesse vídeo. É um tratamento bastante efetivo, porém, ainda de custo elevado. Aqui, a ablação com o catéter e o resultado final. Tratamento endoscópico no esôfago de Barrett. A mucosectomia é o tratamento de escolha, devendo se reservar o ISD para lesões maiores que 15 milímetros, com pouco lífid, ou com risco de invasão de submucosa. Aqui um vídeo ilustrativo de uma mucosectomia no Barrett com displasia. Então, foi uma lesão displásica bem delimitada, em que foi utilizada a técnica de cap and bend, nesse caso com kit de ligadura. Então, foi realizada a ligadura elástica da lesão e, posteriormente, a passagem da alça diatérmica abaixo do anel e a posterior ressecção em monobloco da lesão. Então, devemos utilizar sempre o equipamento endoscópico de alta resolução, com cromoscopia química e digital. O ultrassom endoscópico não é necessário de rotina e deve ser utilizado na suspeita de lesão com invasão de submucosa ou metástase linfonodal.
Vou falar um pouquinho agora de adenocarcinoma. Aqui exemplificando 3 figuras de adenocarcinoma precoce. Então, da esquerda para a direita, na primeira figura da esquerda, nós notamos ali uma área de epitélio invisível com vasos com mudança abrupta da sua regularidade, do seu calibre. Então, com uma mudança abrupta do calibre, né, com vasos irregulares. Na figura do meio, nós notamos aí um padrão de vilos, mas de tamanhos bem variados, né, padrão irregular, com uma alteração também de vasos irregulares dentro desses vilos. E na figura mais à direita, um padrão de mucosa invisível com vasos irregulares. Então, esses são 3 exemplos de adenocarcinoma intramucoso precoce. Aqui um vídeo ilustrativo de um adenocarcinoma avançado na transição esôfago-gástrica. Então, aqui a visão frontal. Agora a retrovisão. Então, aqui a luz branca, uma lesão friável, um sangramento espontâneo, com vasos bem distorcidos à cromoscopia digital. Uma lesão já avançada. Falar um pouquinho sobre as próteses esofágicas no carcinoma avançado. Então, as indicações principais para a prótese esofágica é o câncer incurável cirurgicamente, causando obstrução, pacientes com estado funcional limitado que não toleram cirurgia ou quimioterapia, ou pacientes com doença recorrente localmente após a terapia primária. Os stents, tem vários tipos de stents. Os mais utilizados são os stents metálicos, autoexpansíveis, cobertos ou parcialmente cobertos. Aqui um vídeo de um tumor obstrutivo, uma lesão obstrutiva, em que foi optada pela passagem da prótese. Então, primeiramente, passado o fio guia. Aqui é uma visão endoscópica da passagem da prótese, passagem do guia, com posterior liberação da prótese. Essa é uma visão endoscópica, né? Sempre nós confirmamos com a escopia. Aqui um vídeo ilustrativo apenas da visão endoscópica da passagem da prótese. Liberação da prótese com aspecto. Aqui eu vou ilustrar algumas possíveis complicações da colocação do stent. Então, uma delas é o desdobramento do tumor, crescimento do tumor para a luz da prótese. Pode ser realizada a troca da prótese, ou a passagem de outra prótese, ou até mesmo ali a realocação com a pinça de corpo estranho da prótese. Outra complicação é a migração, nesse caso aqui exemplificado, a migração completa da prótese, que foi retirada com a pinça de corpo estranho. Então, algumas complicações passíveis de tratamento endoscópico. De mensagens finais, eu gostaria de deixar a importância do diagnóstico precoce das lesões neoplásicas esofágicas. Então, sempre que possível, a utilização da cromoscopia digital, da cromoscopia química e, sempre que disponível, a magnificação de imagem. Saber indicar o tratamento endoscópico e, principalmente, também saber as contraindicações do tratamento endoscópico e quando um tratamento endoscópico é curativo ou não. E, sempre que possível, o treinamento em terapêuticas avançadas endoscópicas. A bibliografia que eu recomendo
é o Atlas Digital de NBI do Jonathan Cohen, livro de ISD do Norio Fukami e o livro de técnicas avançadas para ressecção endoscópica do Draganov. Muito obrigado.